Tá todo mundo me escutando? Tá dando certo? Tá ótimo. Gente, a gente vai iniciar o nosso último conteúdo antes da prova, tá? Que é o conteúdo de expropriação. Ele é bem curtinho, então vai dar mais tempo pra gente ir ver a nossa revisãozinha, que vai ser a correção da prova do semestre passado. Eu já vou adiantando pra vocês que essa revisão, ela vai estar um pouquinho diferente, porque, como a professora já explicou pra vocês, semestre passado, a organização do currículo estava diferente, né, do plano de ensino estava diferente, porque o nosso passo a passo não precisava a gente terminar o processo de execução. O nosso passo a passo foi um requerimento de cumprimento de sentença, né? Então fazia parte do final do processo de conhecimento juntando com o cumprimento de sentença. Como o de vocês é embargos, né, que é a resposta ao processo de execução, o currículo teve, a organização do plano de ensino teve que mudar um pouquinho. Então, quando a gente for chegar na hora da revisão, vocês vão ver que vão ter questões que estão um pouco embaralhadas, mas é porque eu tive que juntar questões da nossa AV1 com a nossa AV2. Porque expropriação, especificamente, e penhora, a gente só foi ver na nossa AV2. Então, tá um pouquinho diferente a organização das questões. Vocês vão entender quando a gente chegar lá, tá? Então, a gente já vai terminar o conteúdo de penhora, basicamente, que é com a expropriação e a satisfação do crédito, porque a última coisa que a gente vai ver numa execução é o recebimento da decisão, né? O recebimento de qualquer obrigação que seja, ou do dinheiro, ou dos bens, enfim, a finalização do processo é com a expropriação. Então, vamos lá. Primeiramente, antes de começar a expropriação em si dos bens, primeiro vai ser avaliado esses bens, tá? A avaliação dos bens vai estar lá, iniciando no artigo 870, e vai dizer assim, que a avaliação será feita pelo oficial de justiça. Então, via de regra, quando houver uma penhora e tiver bens a serem penhorados, a avaliação desses bens para ser iniciada a expropriação vai ser feita pelo oficial de justiça, tá? Até porque quando a gente lembra da arrematação, né? A gente lembra que o oficial de justiça ia até a casa da pessoa e aí ele fazia a avaliação de quantos bens ele achasse que poderiam servir para poder cumprir com a execução. Aqui não é diferente. Ele precisa ter um conhecimento básico de quanto vale cada coisa, tá? Mas ele não precisa ser um especialista nisso. Ele só tem uma noção básica disso. E aí ele consegue avaliar esses bens antes mesmo, tá, de ser cumprida a expropriação, para saber se, quando foi passado esses bens para o credor, se foi ou não o valor completo da execução, ou está faltando, ou então foi excessivo, enfim. Parágrafo único do 870. Se forem necessários conhecimentos especializados, o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 dias para a entrega do laudo. Ou seja, se for algo muito complexo e precisar de um conhecimento especializado, o juiz vai nomear um avaliador especializado para isso, para que em 10 dias ele entregue o laudo de avaliação de penhora, tá bom? 874 diz assim: após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar. Esse artigo ele é bem importante porque, mesmo que ele não seja tão cobrado assim, ele vai nos dizer quando que a gente vai, quando que o devedor, para não ser oneroso para ele, poderá diminuir, tá, a entrega desse bem. Tipo, ele poderá reduzir a penhora, ou então o credor poderá dizer que essa penhora está errada, precisa aumentar. Então, assim, esse aqui é um momento de segurança jurídica, tanto para o devedor, que vai poder pedir que diminua a penhora, porque o valor está muito excessivo, tanto para o credor, porque o credor pode ver que essa penhora teve um valor muito baixo do que ele estava querendo e pedir que aumente. Então, vamos ver. Primeiro inciso: reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios.
Então, aqui é um momento de segurança para o devedor, né? Que vai pedir para que seja reduzida essa penhora, porque os valores penhorados, dos bens penhorados, foi um valor consideravelmente superior ao crédito do exequente, tá? Então, assim, não adianta dizer, passou R$ 1, vai me devolver R$ 1. Não, tem que ser um valor consideravelmente superior para que seja realmente necessário que essa penhora seja reduzida. Porque mesmo que a gente esteja fazendo pelo meio menos oneroso para o devedor, também tem que ser de uma forma que seja útil para o credor. Então não adianta eu ficar diminuindo reaisinhos pequenos, moedas de penhora, sendo que aquele valor não vai ser oneroso para o devedor, mas vai continuar satisfazendo o crédito do credor, mas sem ser excessivamente superior ao que ele já estava esperando, tá bom? E aqui no inciso 2 vai dizer que vai ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente. E aqui é a segurança do credor, né? Que ele viu que depois de avaliar da penhora, que ele pensava que seria completa e suficiente para satisfazer seu crédito, ele viu que quando ele foi avaliar, na verdade esses bens estavam desvalorizados. Isso pode acontecer muito bem. Penhorou um crédito que no momento valia R$ 10.000, só que aí quando foi ver a avaliação, viu que o veículo estava danificado ou realmente apenas o tempo fez com que ele ficasse desvalorizado. E aí o credor se viu em um momento que ele disse que não tem como ser apenas aquele bem, porque aquele bem não está satisfazendo o crédito dele, o valor dele está inferior agora. Então ele pode mandar ampliar a penhora, tá? Ou transferir essa penhora para outros bens mais valiosos. Então ele pode pedir para que coloque mais bens a serem penhorados, ou ele pode pedir para que, ao invés de penhorar esse bem que está desvalorizado, vamos penhorar esse outro, que mesmo que ele seja um valor excessivo, pelo menos ele cobre e depois eu devolvo o valor que está excessivo. Entenderam? Então, assim, o 874 vai nos dizer exatamente o momento que a gente pode garantir a segurança jurídica da expropriação, que era um momento que o devedor pode falar, tá muito excessivo aqui, essa penhora não precisa de tudo isso, vamos abaixar, e o credor falar, isso não vai me ajudar em nada, se penhorar esse bem não vai me ajudar, esse valor tá muito baixo, tá? Então é a segurança jurídica das partes que vai ser avaliada no 874, tá bom? E o 875 vai nos dizer que, realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem. Então, após a avaliação dos bens, quando a gente consegue ver que os bens que foram indicados à penhora, depois dessa indicação, havendo avaliação, dá para dizer se essa penhora vai ser útil ou não para o credor e se vai ser onerosa ou não para o devedor. Depois que for feita essa avaliação, aí a gente pode dar início à expropriação, que é justamente o momento de transferir esses bens que já foram penhorados ou os valores que já foram arrecadados para cumprir com a execução no final, tá bom? Mas o que é essa tal expropriação? O que é expropriar? A expropriação significa a ação e o efeito de privar alguém de sua propriedade. Então, é exatamente o momento que a propriedade de alguém vai ser passada para outra pessoa e, nesse caso, vai ser de uma forma forçada, né? Não vai ser voluntariamente que esse devedor está tendo que pagar essa obrigação. Querendo ou não, ele está sendo forçado a isso porque ele tem um processo nas costas dele, né? Então, a expropriação é justamente esse momento de privação da propriedade do devedor para o credor, tá? O 824 vai dizer assim pra gente: a execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais. Então ele vai só nos dizer o que é essa expropriação dentro do CPC, né? Que é justamente tirar os bens do executado. Pronto, é isso. O artigo 825 diz assim: a expropriação consiste em adjudicação, alienação, apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimento de outros bens. Então aqui ele está falando que a expropriação ele não é um momento único, ele pode se subdividir. Então ela consiste na adjudicação, que a gente vai ver, na alienação e na apropriação de frutos e rendimentos, que é justamente
a coisa do usufruto, né? Do usufruto de bem imóvel ou móvel. Então, o momento que ele se apropria desses bens também pode ser um ato de expropriar, porque mesmo que esteja tendo o uso por ambas as partes, a propriedade vai ser passada para outra pessoa, tá bom? E o 826 diz assim: antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida acrescida de juros, custos e honorários advocatícios. Então, assim, mesmo que a gente chegue no momento de avaliar bem, penhorar e já esteja no ato de expropriar, não impede que nesse momento o devedor pague a execução e cumpra com a dívida. Ele pode remir a execução em qualquer tempo. E, obviamente, o cumprir a execução em sua totalidade é desnecessário o ato de expropriar. Tá bom? Adjudicação. O que é isso? Vale, gente, tá todo errado aqui o negócio. Enfim, vou continuar assim mesmo. A adjudicação é um ato de expropriação executiva em que o bem penhorado é transferido para o credor ou outros legitimados. É o ato judicial que concede a posse e a propriedade de determinado bem a alguém. Então, a adjudicação é a posse direta, tá? É esse transpassar direto do bem diretamente para o credor. Então, não tem uma grande democracia aqui para que esse bem seja passado de um lado para o outro. É justamente, chega um momento que já está tão cansativo esse processo, que a gente já teve que até penhorar bem, que o credor fala: eu não quero mais meu dinheiro não, me dá logo o bem direto, para não precisar de outro procedimento para que esse bem ainda seja penhorado, ainda seja transformado, entre aspas, em dinheiro, para que essa obrigação seja cumprida. Já tem um bem, passa para mim e acaba, tá? Então, o bem penhorado é transferido para o credor ou para outros que já estejam com essa cessão desse crédito, mas que é uma transação direta. É como se fosse uma dação em pagamento, que a gente viu isso lá em obrigações, né? O que é essa dação em pagamento? É o pagamento da dívida de forma diferente do que foi decidido. Então, normalmente, num processo de execução, o final da sentença é o quê? Vai ser pago o valor tal para o credor, um valor em dinheiro. Só que aí não teve dinheiro, precisou ter a penhora. E aí o credor aceita receber o bem diretamente, então é como se fosse um outro tipo de pagamento que foi aceito pelo credor, mas que vale a mesma coisa, tá? Então, não quero passar por um leilão, não quero que precise haver a mudança desse bem, seja um processo para que venha o dinheiro para minha conta bancária, já tem um bem ali penhorado, então eu aceito o bem, concretamente falando, para mim, aceito esse bem. É isso, tá? E o 876 vai dizer lá no parágrafo 4º assim: se o valor do crédito for, inciso 1, inferior ao dos bens, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença que ficará à disposição do executado. Então, não é porque eu aceitei o bem inteiro para mim que, mesmo que o valor de avaliação dele seja superior ao que eu buscava em dinheiro, que eu não tenho que pagar o executado pelo excesso. Se tiver excesso, o executado vai receber o valor que está excessivo. Então, mesmo que eu receba um bem que vale 10 mil reais e a execução falava que a sentença era para me transferir 5 mil, esse excesso, esses 5 mil que ficaram excessivos no valor desse bem avaliado, eu vou ter que passar para o devedor depois, tá? E se for superior ao dos bens, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente. Então, se depois de haver essa transferência para mim desse bem e eu verificar que mesmo esse bem passando para o meu nome, ainda a avaliação dele ainda não cumpriria com a dívida da execução, a execução vai ter que prosseguir até que tudo seja cumprido, tá bom? Todo o valor esteja quitado. Parágrafo 5º. Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no artigo 889, incisos 2 a 8, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem,
pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado. Isso aqui é muito importante, porque fala aqui nesse parágrafo que o poder de adjudicar não precisa necessariamente ser apenas do credor. Pode também ser aqueles que necessitem daquele bem, tá? Transferidos para eles. Por quê? Porque, digamos assim, se eu estou num processo de execução e acabou que eu não tinha dinheiro e precisaram penhorar a minha casa. Se eu morar com a minha família, né, se esse bem não for bem de família, mas eu morar com a minha família dentro daquele bem, for, por exemplo, a minha casa de praia que eu vou nos finais de semana, se esse bem for penhorado e acabar que, por exemplo, o meu marido acha que esse bem precisa continuar com a nossa família, é um bem muito valioso, pode muito bem entrar outra pessoa aqui nesse procedimento, pedir a adjudicação desse bem e depois fazer o pagamento da dívida. Como assim? Ok, ele vai poder adjudicar, mas ele não era parte desse processo. Então, ele vai adjudicar e o credor vai ficar de mão vazia? Não, só vai poder ter a adjudicação desse bem, só vai poder ter a transferência desse bem para outra pessoa se essa outra pessoa assumir a dívida, tá? Então, assim, os idênticos direitos de uma adjudicação podem ser transferidos para as pessoas incluídas nesse parágrafo, tá? Mas, obviamente, o credor não vai poder ficar de mãos vazias nessa situação. Então, se eu tenho uma casa de praia e ela foi penhorada, eu não tenho como pagar, mas, por exemplo, o meu marido tem, ele pode pedir a adjudicação dessa casa de praia transferindo o dinheiro ao credor e ele continua com esse bem, só que agora vai para a posse dele, não vai mais para minha posse que sou devedora, tá bom? Então, vamos ler novamente. Idêntico direito. Que direito? O direito de adjudicar. Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no artigo 889, incisos 2 a 8, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes executados. Outra coisa importante, quando ele fala aqui, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, uma pessoa pode ser devedora de vários credores. E, obviamente, vários credores vão poder, em algum momento de uma execução, penhorar bens desse devedor. Se esse devedor tiver tido penhorado o mesmo bem para vários credores, outros credores concorrentes também vão poder adjudicar esse bem, tá? Não fere o direito deles, beleza? E o cônjuge, companheiro, descendentes, ascendentes, executado também podem adjudicar esse bem cumprindo com a execução. Parágrafo 6º. Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á a licitação entre eles, tendo preferência em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente nessa ordem. Então, assim, se mais de uma pessoa quiser adjudicar esse bem, vai ter como se fosse um processo de acordo ali. Vamos combinar como é que vai acontecer essa adjudicação, tá? Mas, obviamente, nesse processo de quem é que vai adjudicar, alguém tem que ter preferência. E as pessoas que têm preferência em adjudicar um bem são os que estão nesse parágrafo, tá? Então, preferencialmente, em caso de igualdade de oferta, obviamente, se ninguém oferecer um valor maior pelo bem, tá? Se todo mundo oferecer o mesmo valor, quem tem preferência é o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente, nessa ordem. Beleza? Alienação por iniciativa particular. Aqui vai ser iniciado o procedimento de transformar de novo, entre aspas, é só para vocês entenderem, esse bem em dinheiro, tá? Então, esse momento aqui é uma alienação feita pelo próprio credor, pela própria pessoa que quer ter o seu dinheiro, o seu direito adquirido, tá? Então, essa alienação não tem quase nada a ver com a justiça mais, é o credor falando, beleza, já tem uma penhora ali, eu não quero esse bem completo, eu não quero esse bem físico vindo pra mim, eu não quero uma casa, eu não quero um carro, eu quero dinheiro. Tudo bem, mas eu sei que a justiça é muito demorada, é um procedimento muito cansativo fazer um leilão, então me dê esse bem aqui que eu mesmo vou vender. Eu, por mim mesmo, vou atrás de vender esse bem
e fica por minha conta. É minha conta e risco que eu consigo vender esse bem, tá bom? Só para não precisar passar por uma alienação judicial. Então vamos lá. A alienação por iniciativa particular acontece quando, não realizada a adjudicação dos bens penhorados, o exequente requer que sejam eles alienados por sua própria iniciativa ou por mediação de corretor credenciado perante a autoridade judiciária. Então, é justamente isso. Quando tenho eu, credora, estou cansada já desse processo, eu quero acelerar aqui tudo. Eu vou pegar esse bem e eu mesmo vou vender. Ou então eu vou indicar um corretor para me ajudar nisso, mas tudo isso, eu, credor, ou um corretor, quem quer que seja que vá vender esse bem sem precisar da justiça, vai precisar ter uma autoridade judiciária que vá nos explicar como que isso vai acontecer, até para impor limites de como eu posso alienar esse bem. Tudo tem que ser diretamente ligado à justiça, mas não precisa exatamente a justiça estar fazendo essa alienação. Quem faz a alienação sou eu, mas eu preciso obedecer às regras que o juiz me der para essa alienação, tá? Então não adianta eu só falar, eu quero vender esse bem, pode me dar, não quero adjudicar, mas eu quero alienar. É pela minha regra? Não. É pela regra que o juiz impor, pelos limites que o juiz impor, que você pode alienar esse bem. Não é de qualquer forma, tá? Porque, por exemplo, eu posso dizer, tem esse carro aí, beleza? Eu não quero adjudicar, mas eu quero vender. Aí eu, por mim, eu vendo ele numa sucata. O carro vai ser completamente destruído para eu vender as peças do carro e pegar o dinheiro. O juiz pode falar muito bem, não, esse carro só pode ser vendido se ele for vendido completo. Ele não pode ser desmembrado para poder ser vendido suas partes no final, tá? O juiz pode fazer isso porque ele é uma autoridade nesse momento também, mesmo que por minha iniciativa. O 880 vai falar assim: não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. Esse aqui são apenas os competentes para fazer a alienação judicial, tá? E o parágrafo 1º vai dizer: o juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada. Então, além de o juiz nos dizer exatamente como ela deve ser feita, também tem que ter um prazo. Não é ad eterno que eu vou poder ter esse período de alienação desse bem, porque, como eu falei antes, é por nossa conta e risco. Você vai querer alienar esse bem? Tá bom, pois então faça isso nesse período de tempo. Passado esse período de tempo, você não vai mais ter esse poder de alienar por iniciativa própria. A gente vai continuar aqui com o procedimento normal, tá? Então, além de ele determinar o prazo, ele vai determinar a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem. Então, esse parágrafo diz o que o juiz vai fazer para poder dizer exatamente como esse credor, esse exequente, pode alienar por sua própria iniciativa esse bem, tá bom? Parágrafo 2º. A alienação será formalizada por termos nos autos com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, expedindo-se a carta de alienação e o mandado de missão de posse e a ordem de entrega ao adquirente. Então, quando é que é o momento que essa alienação finaliza, foi válida? É justamente quando houver a expedição ou da carta de alienação, quando for bem imóvel, ou da ordem de entrega, quando for bem imóvel. Esse é o momento que vai terminar a alienação. Expedindo esses dois documentos é porque já foi válida a alienação e ela foi finalizada e finaliza o processo. Beleza? A alienação por iniciativa particular também tem uma probabilidade ali no artigo 878, que é assim: frustradas as tentativas de alienação do bem, será reaberta a oportunidade para requerimento de adjudicação, caso em que também se poderá pleitear a realização de nova avaliação. Então, é aquela coisa, além de ter um prazo estabelecido, é aquela coisa, se você frustrar essa tentativa, se a alienação não deu certo, ela foi frustrada, vai ser reaberta a oportunidade para adjudicar, vai dizer,
ó, credor, você não conseguiu vender esse bem. Você tem certeza que você não quer levar ele desse jeito para sua casa? Você não conseguiu vender essa casa, você não quer ter posse por essa casa, você não conseguiu vender esse carro, você não quer ter o carro para você, vai ser reaberta a oportunidade de adjudicação, tá bom? E nesse momento, o credor ainda pode pedir para que seja feita uma nova avaliação, para ele pensar, tá, eu ia vender esse bem porque eu pensei que eu ia conseguir vender ele por um preço mais elevado do que estava avaliado aqui no processo, mas como eu não consegui, eu quero que seja avaliado de novo para ver se vale a pena eu ter esse bem para mim ou eu continuar num leilão. Beleza? Ele pode também, além de ter uma oportunidade para adjudicar, ele também pode pleitear uma nova avaliação desse bem. Agora a judicial, que é o próprio leilão judicial. Acontece assim, é um processo pelo qual um bem é vendido em leilão público para pagar dívidas ou obrigações determinadas por uma decisão judicial. Então, a alienação judicial é o leilão que todo mundo já conhece e é justamente determinada por decisão judicial. Não dá para acontecer leilão antes mesmo de o juiz falar que vai acontecer um leilão, tá? Não é por iniciativa particular, é judiciária, beleza? Esse leilão, ele antes de acontecer, precisa ser comunicado ao leiloeiro que ele emita um edital, tá? E necessariamente a primeira opção para acontecer um leilão judicial é que ele aconteça de forma eletrônica, até para poder alcançar mais pessoas, né? Para que consiga ser efetivo esse leilão e essa alienação. Então vamos lá. No artigo 882 fala assim: não sendo possível a sua realização por meio eletrônico, o leilão será presencial. Então ele está falando de regra, o leilão vai ser eletrônico. Não conseguindo, vai ser presencial. Beleza? E vamos falar um pouquinho do edital, que depois eu volto para os artigos. O que é que vai ser esse edital? 5 dias antes do leilão será publicado o edital para convocação dos participantes e as informações necessárias. Então, o leiloeiro, antes de ser iniciado o leilão, 5 dias antes dele, obrigatoriamente, esse edital tem que ser publicado. Já tem que estar publicado. Pode ser mais dias antes, pode ser 10 dias antes, 2 semanas antes, mas necessariamente o prazo máximo é 5 dias antes, que é justamente para publicar esse edital, as pessoas poderem saber que vai acontecer um leilão judicial para poderem participar, e também nesse edital vai estar as informações de como vai ser o procedimento desse leilão. Vai falar o que é que vai estar sendo leiloado, vai estar falado da avaliação desse bem, como é que vai ser o preço mínimo do bem. Então, assim, 5 dias antes, no máximo, vai ser publicado o edital para convocação e informações, tá? Nesse edital também vai estar descrito que haverão 2 datas agendadas para esse leilão, em hipótese de não haver interessados no primeiro leilão, tá? E o primeiro leilão vai ser eletrônico e o segundo vai poder ser presencial. Então vão ter 2 datas. A primeira data vai dizer assim, ó, vai haver um leilão online, tá? Por meio eletrônico, que vai acontecer assim, esse assado, aí vai ter as informações. Não teve nenhum interessado em participar desse leilão online. Ninguém foi. Tudo bem. Aí vai haver uma segunda data, que é para garantir que esse leilão tem que acontecer. Aí vai ter uma segunda data marcada para o segundo leilão, do mesmo bem, com as mesmas características. Aí esse segundo leilão pode ser online ou presencial. Não necessariamente ele tem que ser presencial. Como eu disse, a regra é ele ser eletrônico. Então, primeiramente, ainda vai tentar que ele seja eletrônico, depois ele passa a ser presencial se frustrado novamente. Então, para garantir que vai acontecer esse leilão e as pessoas realmente vão se informar sobre ele, vão ter 2 datas agendadas para isso, para que aconteça de uma forma que acompanhe mais pessoas e mais pessoas consigam participar e o credor tenha o direito dele adquirido, tá? Voltando. No artigo 890 vai explicar quem é que pode arrematar e lá vai estar descrito as pessoas que não vão poder, por exemplo, os tutores, os curadores, o advogado da parte, enfim, lá vai estar dizendo quem não pode participar desse leilão, beleza? Eu peço que vocês deem uma olhadinha porque esse artigo é importante. Eu não vou falar sobre ele porque ele é meio grande e vocês
vão entender ele muito bem. Ele é bem básico de entender. É realmente só quem é a pessoa que não pode participar desse leilão. E o 855. O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante. Como a gente já falou antes, quem manda aqui é o juiz, beleza? Então, da mesma forma que na alienação por iniciativa particular, o juiz vai ter que estabelecer alguns critérios para essa alienação acontecer, no leilão judicial mais ainda. Então, ele vai dizer, esse leilão vai acontecer e desse bem aqui não pode ninguém pedir que arremate por menos que esse tal preço, tá? Que a gente vai falar sobre o preço vil já. Então, ele estabelece esse preço mínimo, que qualquer bem que esteja lá não pode ser vendido por menos do que aquele valor. As condições de pagamento, ele tem que dizer como que esse pagamento pode acontecer, porque, por exemplo, vai que o credor não aceita que isso seja pago em cheque, ou então seja pago por um terceiro, tem que ser pela pessoa que arrematou. Então, as condições de pagamento vão estar estabelecidas e as garantias do arrematante, beleza? E o 891, esse é muito importante também, que ele fala assim, não será aceito o lance que ofereça preço vil. Preço vil o quê? Preço vil é um preço muito pequeno, é um preço irrisório, tá? Então, quando ele fala que ele tem que estabelecer um preço mínimo, é que também, por causa desse preço mínimo, a gente vai calcular o preço vil. Vamos ver o parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital. E não tendo sido fixado o preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação. Então, chega no momento do leilão e tá lá descrito que um bem vale 10 mil reais. Aí vem o juiz e fala, o preço mínimo para arrematar esse bem aqui é de 8 mil, por exemplo. Então, esse é o preço mínimo estabelecido pelo juiz. Beleza. Preço vil nesse leilão vai ser qualquer preço abaixo de 8 mil. Então, ninguém pode arrematar abaixo de 8 mil. Agora, vamos dizer que o juiz não falou. Ele falou, esse bem vai ser arrematado em leilão. Ele não falou nada sobre o preço mínimo. Então, a gente vai supor que se esse bem, na avaliação, ele deu 10 mil reais, o preço vil dele vai ser qualquer coisa abaixo de 5 mil reais. Por quê? Porque é 50% desse valor. O preço vil ou é o mínimo do juiz, ou, não dito nada pelo juiz, um valor menor do que 50% do valor da avaliação. Beleza? E a última informação aqui é que poderá o bem ser arrematado por um valor menor que o preço mínimo estabelecido, se não for 50% do valor e se provado que esse bem foi desvalorizado. Então, o que é que vai estar dizendo aqui? É que esse bem, ele até pode ser arrematado por um preço menor. Só que isso não é uma regra, isso é uma exceção. Por quê? Porque esse preço mínimo, ele não pode ser menor do que 50%, porque é o preço máximo para ser considerado um preço vil, tá? Então, não pode ser menor do que 50% e tem que ser provado que esse valor só está sendo colocado ali para arrematação porque esse bem foi desvalorizado. Então, assim, beleza. O juiz, nesse caso, ele falou, o preço mínimo para arrematar é 8 mil reais desse bem que foi avaliado em 10 mil. Beleza. Não estava tendo ninguém para arrematar esse bem por 8 mil. Aí chega lá uma pessoa e fala, eu quero esse bem por 5 mil reais. Aí o juiz vai falar, não pode, esse preço é vil. É menor do que eu indiquei como preço mínimo. Aí ele vai falar, tudo bem, mas eu não ultrapassei 50% do valor da avaliação e eu estou aqui provando documentalmente, ou então, enfim, trouxe informações muito concretas de que esse bem foi desvalorizado. Eu não tenho como ter esse bem para mim se for por menos do que esse valor. Esse bem consegue ser dado para mim por esse valor que é menor do que o valor mínimo avaliado. Por quê? Porque o bem foi desvalorizado e eu ainda estou garantindo pela regra que esse bem está sendo vendido para mim, não sendo ultrapassado o valor mínimo de 50% da avaliação, mas mesmo assim
eu estou provando que esse bem vale esse valor. Então, tendo um bem de 10 mil reais, que o juiz estipulou um valor mínimo, eu só posso ignorar esse valor mínimo se eu provar que esse bem foi desvalorizado e se eu comprar por até no máximo 50% do valor da avaliação. Deu pra entender, galera? Isso aqui é cara de prova. Vocês entenderam? Digam aí. Que é isso, meu povo? Eu tô sozinha. Obrigada, Cláudia. Não, não, tô aqui. Ótimo, valeu. Pra finalizar, o que acontece? Lá no artigo 892, o parágrafo 1º, tem uma importânciazinha pra gente dar uma atenção pra ele. O que é que vai dizer? Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço. Mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará dentro de 3 dias a diferença sobre pena de tornar-se sem efeito a arrematação. E, nesse caso, realizar-se-á novo leilão e a custa do exequente. Então, assim, o exequente, o próprio credor, ele pode arrematar no leilão, tá? Ele pode ser uma das pessoas que ofereça um valor para participar desse leilão e ele conseguir esse bem, tá? Se ele for o único credor, ele não está obrigado a exibir o preço que ele quis comprar esse bem. Ele não precisa informar, devedor, eu estou comprando esse bem aqui a esse valor. Ele não precisa, tá? Mas, se for, obviamente, o juiz vai estar lá vendo tudo que está acontecendo, o leiloeiro também, tem que estar todo mundo de boa fé. Se for percebido que o preço que foi arrematado, né, tem uma diferença, né, se for um preço que for muito baixo ou o valor do bem exceder ao crédito que ele estava precisando, se ele conseguiu a venda desse bem, a arrematação desse bem, e ele do nada conseguiu para ele um preço muito maior do que era o que estava na avaliação ou que era a sentença dele, esse credor, esse arrematante, ele vai precisar devolver o valor excessivo. É a mesma coisa que a gente viu antes. Não pode o credor pedir numa petição inicial que no final ele quer no máximo 10 mil reais e aí no momento de um leilão ele percebeu que quando ele comprou esse bem, ele conseguiu 12 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais, tá? Então, mesmo se ele arrematar esse bem, se ele arrematar por um valor excessivo ao que ele queria no começo, ele precisa devolver ao devedor, em 3 dias, a diferença do valor, sob pena de tornar sem efeito a arrematação que ele fez e vai ser feito um novo leilão à custa do exequente. Mas se ele devolver o valor em 3 dias, está tudo certo. A gente continua e finaliza o processo. Mas se ele não devolver, vai ser feito um novo leilão e esse leilão vai ter as custas pagas pelo próprio exequente, pelo credor. Tá? Artigo 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e retratada, ainda que venham a ser julgados procedentes de embargos executados ou a ação autônoma de que se trata o parágrafo 4º desse artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. Então, assim, se depois de finalizado o leilão, o juiz falar, pronto, foi finalizado, foi feito, teve um arrematante, conseguiram um valor, beleza, é perfeito, foi considerada perfeita essa alienação, tá? Mas, obviamente, tudo aqui vai ser assegurado pela boa-fé que o devedor não teve um ônus excessivo e o credor não teve um enriquecimento desnecessário, tá bom? Parágrafo 1º diz assim: ressalvadas as outras situações previstas nesse Código, a arrematação poderá, no entanto, ser invalidada se, quando realizada por preço vil ou com outro vício. Então, pode muito bem o devedor chegar ao final do leilão e falar:
esse leilão foi inválido, tá? A arrematação foi inválida, porque foi vendido o bem com preço vil, né? Que a gente já viu o que é, ou com vício. Pode pedir para invalidar a arrematação. Ou ela pode ser considerada ineficaz se não observar o exposto no artigo 804, que isso aqui não é tão importante, ou resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. Então, assim, pode muito bem, mesmo finalizado uma alienação judicial, mesmo que o juiz tenha lá assinado, foi tudo certo, tudo mais, pode alguém chegar e falar, não, foi inválida por causa de preço vil ou vício, foi considerada ineficaz por causa disso aqui, e ela pode ser resolvida, ela pode ser ignorada se não for pago o preço. Então pode chegar lá e falar, essa arrematação só vai poder ser finalizada, só vai poder ser considerada resolvida, resolvida não, só pode ser considerada finalizada e perfeita se, por causa disso, for prestada a caução que não foi paga no momento da arrematação. Então, só poderá ser finalizado quando tiver o recebimento do valor pelo credor, só poderá ser válida se for um preço superior ao preço vil ou que não tenha vício, e ela só pode ser considerada eficaz se tiver tudo certo com esse artigo, que não é tão importante. Mas são esses os pontos que podem ser observados pelo devedor se finalizado a alienação judicial, ele perceber que foi feito algo que foi contra os princípios da boa-fé, tá? Então, esse é o momento de realizar novo procedimento para que a arrematação ela seja perfeita, beleza? E o parágrafo 6º fala assim, considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a suscitação infundada de vício com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante. Então, além da fraude à execução, né, que é ato atentatório à dignidade da justiça, esse parágrafo está dizendo que também é atentatório à dignidade da justiça o momento em que a pessoa que está ali participando daquele leilão disser qualquer coisa que envolva a desistência do arrematante. Então, pode ter alguém lá falando alguma coisa pro arrematante, quem quer que seja, que eles estão vendendo a esse valor, mas está tudo errado, esse bem aí está todo quebrado, então está desvalorizado. Enfim, qualquer coisa que seja feita de má fé no momento de um leilão para que haja a desistência do arrematante, esse caso, né, essa atitude é considerada atentatória à dignidade da justiça. Ok? Todo mundo tá de boa com a arrematação, gente? Porque a gente finaliza ela aqui e a gente começa a revisão, pode ser? Tá, show. Vamos lá. Como eu já expliquei pra vocês antes, essa prova aqui, além dela não ser minha, porque eu perdi a minha prova, eu tive que pegar dos meus amigos. Tem questões aqui de primeira chamada, de segunda chamada, tá? Então ela tá bem aleatória. E ela também tá com questões de AV1 e AV2 do meu semestre passado. Porque no semestre passado a nossa AV1 foi só sobre cumprimento de sentença e a AV2 foi sobre processo de execução. Como vocês ainda não viram cumprimento de sentença, vai ser para a AV2, aí eu tive que pegar questões da minha AV2 e trazer para cá, tá? Mas enfim, vai dar tudo certo. Vamos lá. Primeira questão. Jurisprudência do STF, nos termos do artigo 805, parágrafo único do CPC 2015. Ao executado que alegasse a medida executiva mais gravosa, incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Hipótese na qual, não tendo a parte executada indicado os meios que considera mais eficazes e menos onerosos, os atos executivos determinados pelas instâncias ordinárias devem ser mantidos. Isso aqui é só um texto para vocês perderem tempo. Vamos lá para o que importa. Sobre os princípios aplicáveis ao processo de execução, marque V para os itens verdadeiros e F para os itens falsos. Torne verdadeiros os itens falsos. Então, aqui são questões sobre princípios da execução, né? Então, é assim, tem uma frase, se ela tiver verdadeira,
Beleza, marque que está verdadeira. Se ela tiver falsa, você tem que justificar e tornar verdadeira para que ela fique toda certinha e completa, tá? Vamos lá, primeiro. O princípio da responsabilidade processual aponta que o patrimônio do devedor será responsável pelo pagamento de suas dívidas. Isso está ressaltado no artigo 789 do CFC. Ao estabelecer que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de sua obrigação, salvo as restrições estabelecidas em lei. Essa frase ela está toda correta. O que é que ela está falando? Que o princípio da responsabilidade apenas vai de contra o patrimônio do devedor. Então, como é que ela ficaria errada se falasse que o princípio da responsabilidade ele atinge o patrimônio do devedor e a pessoa? O princípio da responsabilidade ele não vai atingir a pessoa do devedor. É isso que ele garante, que numa execução só quem vai sofrer com ela é o patrimônio do devedor, nunca ele, ok? É aquela coisa que a gente até falou, que não é nesse caso aqui aplicado no princípio da responsabilidade se a gente falar sobre prisão do devedor, tá? Porque aí está incidido sobre a pessoa, não está incidido sobre o patrimônio. A exceção à regra é o devedor de alimentos, tá? 2. O princípio da menor onerosidade para o devedor aponta que a execução só se justifica se trouxer alguma vantagem para o exequente. O processo é um instrumento que objetiva alcançar um fim determinado. Na execução, a satisfação total ou parcial do exequente não se pode admitir que ela prossiga quando apenas trará prejuízo ao executado, sem reverter em proveito para o exequente. Então, por que aqui vai estar falso? Tá? Porque o princípio da menor onerosidade do devedor, ele não é aquele que fala que a execução só se justifica se trouxer vantagem para o exequente. Não é isso. Esse aí é aquele efeito da utilidade, né? O princípio da utilidade, que aí o processo de conhecimento e o processo de execução, eles precisam ser úteis a obrigação que o credor está buscando. O princípio da menor onerosidade para o devedor fala que o juiz mandará que se faça pelo menos gravoso para o devedor. Então, se falasse que o princípio da menor onerosidade estivesse falando sobre como o processo não pode acabar, né, trazer prejuízos para o executado e tarará, e apenas isso, não estivesse falando sobre abrir vantagens para o exequente porque ele tem todo esse valor, tá, é por isso que tá errado. Tudo bem? Vamos lá. Terceira. A execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a dignidade humana. Até aqui, tudo bem, né? Beleza. Não pode a execução ser utilizada como instrumento para causar a ruína, a fome e o desabrigo do devedor e de sua família, gerando situações incompatíveis com a dignidade da pessoa humana. A gente leu até aqui, já marquei, tá tudo certo, isso aqui é o princípio da menor onerosidade do devedor. Mas vamos lá com calma. Nesse sentido, institui o Código a impenhorabilidade de certos bens como provisões de alimentos, salários, instrumentos de trabalho, pensões, seguro de vida, etc. Essa afirmativa diz respeito ao princípio da efetividade da execução forçada. Olha aí. Meu povo, se você não ler até o final, você marca que está verdadeiro, porque está tudo verdadeiro, a não ser a última frase. Isso tudo que ele está falando do princípio da menor onerosidade para o devedor. Aí chega na última frase e ele diz que está falando da efetividade da execução forçada. Não é o princípio da efetividade, tá bom? Então, é por isso que esse terceiro item aqui vai estar falso. Aí você teria que explicar que não, que aqui que está falando é o princípio da menor onerosidade do devedor, que vai falar que o juiz mandará que se faça pelo meio menos gravoso ao devedor. É isso, tá? Então, atenção aos itens, porque aqui foi uma frase que matou o item todinho. Quarto, o princípio do contraditório na execução diz que o objetivo da execução é atribuir ao credor a mesma vantagem ou utilidade que ele lograria se a prestação tivesse sido voluntariamente cumprida pelo devedor.
O legislador brasileiro tem feito esforços para munir o juiz de poderes para alcançar esse objetivo, por ocasião da entrada em vigor do Código de Processo Civil. Menores eram esses poderes, mas reformas supervenientes os ampliaram. Os artigos 497 caput e 498 caput do CPC privilegiam a tutela específica e determinam providências para assegurar resultados práticos equivalentes ao que seria obtido com um adimplemento. Aqui tá tudo certo, né, gente? Aqui tá falando do princípio do contraditório, que realmente é um princípio da execução, e aqui também tá falando sobre aquela coisa de que a execução ele não pode ser utilizada para ser algo além do que se buscaria se tivesse o cumprimento voluntário da obrigação. Então, é para isso que serve um processo de execução, para tentar garantir aquilo que, se não tivesse havido descumprimento, o credor ainda teria obtido, tá? Ui, foi demais, calma. Vamos lá. O que é que tá falando aqui? Isso aqui é a cara da Isabel. Eu não sei como é que vão ser as provas desse semestre, mas todas as provas que eu fiz da Isabel tinham esse tipo de questão, que é uma frase e a outra frase tinha que justificar ou não a primeira. Isso aqui sempre tinha, era a cara dela. Então vamos entender como é que faz esse tipo de questão. O processo, do ponto de vista intrínseco, consiste na relação jurídica que se estabelece entre o autor, juízo e réu, com a finalidade de acertar o direito controvertido ou realizá-lo. Tal relação jurídica não comporta divisão. Então, assim, primeiro a gente avalia a primeira frase. A primeira coisa é saber se essa primeira frase está ou não correta. Por enquanto, tudo ok, certo? Aí a gente continua. Entretanto, dependendo da finalidade para a qual a jurisdição foi provocada, o Código estabelece particularidades procedimentais, tendo em vista o objetivo da atuação do Estado juiz. Essas particularidades definem o que se denomina processo de conhecimento e de execução. Se o objetivo da parte é o acertamento do direito, a jurisdição atuará segundo um dos procedimentos comum ou especial, que compõem o processo de conhecimento. Se o fim almejado pela parte é compelir o vencido a cumprir uma obrigação pactuada, deve-se utilizar um dos vários procedimentos que integram o processo de execução. Então, aqui é basicamente ele falando o que é, né, o cumprimento de sentença, o que é um processo de execução e a diferença entre eles. A gente fica pensando, tá, essa primeira frase tá ok? Tá ok. Essa segunda frase tá ok? Tá, realmente uma frase que tá verdadeira. Mas será que elas têm relação entre elas? É isso que vai estar aqui nas propostas. A assertação é uma proposta verdadeira e a 2 é uma proposta falsa. As asserções 1 e 2 são propostas verdadeiras e a 2 fundamenta corretamente a 1. Sabe? É assim que vocês têm que responder. E aqui realmente é o item B. A primeira é verdadeira, a segunda também é verdadeira e a 2 tem relação com a primeira. Se a gente falar sobre o processo e como ele é realizado dentro da tríade processual, né, que é ator, juiz e réu, e qual é a finalidade entre eles, realmente a gente tem que usar os parâmetros de distinção entre um processo de conhecimento e um de execução. Porque aqui que ele está falando qual é o fim a ser almejado. Se o fim é almejado pelas partes. Então, se o primeiro está falando qual é a finalidade de acertar o direito, na segunda também está falando como que se pode alcançar esse fim almejado pelas partes. Então, você tem que ver se essas frases vão ter relação uma com a outra. Essa aqui foi bem tranquila porque realmente ambas tinham relação e ambas estavam verdadeiras, mas pode muito bem acontecer de ambas as frases estarem verdadeiras e uma não ter relação nenhuma com a outra, tá bom? Sobre os sujeitos de execução, analise os itens e marque a letra que contém os itens falsos, tá? Cuidado, vamos lá. Primeiro, a substituição processual ocorre quando um terceiro, autorizado por lei, age em nome próprio, na defesa de interesses alheios. Um famoso exemplo é a legitimidade extraordinária exercida pelo Ministério Público,
nas execuções promovidas perante o juízo civil de sentença penal condenatória, cujo objetivo é a obtenção de indenização do dano causado quando a vítima for hipossuficiente. Aqui, gente, a gente lembra quando a gente estudou os sujeitos processuais de execução. E a gente viu, né, que eu até coloquei para vocês uma observação no nosso slide, que o MP, né, o Ministério Público, ele pode ser um interessado no processo e ele pode ser uma pessoa que vá pedir a substituição processual. Ou seja, ele pode pedir para entrar no processo como alguém que seja interessado também contra esse devedor. Então, é uma legitimidade que ele tem. E aqui, como a gente quer o item falso, esse item não vai estar na nossa listinha, né? Porque o MP pode sim participar do processo substituindo uma das partes, beleza? Segundo, o credor a quem a lei confere título executivo pode promover a execução forçada, mas em caso de uma sucessão processual ou substituição processual prevista em lei, é necessário que o devedor manifeste expresso consentimento nos autos do processo de execução para referida sucessão ou substituição poderem acontecer. A gente também viu, quando a gente estava estudando sujeitos, que a substituição processual ela é quase como se fosse uma cessão de crédito, né? Se você tem um crédito e alguém quer pegar esse crédito, o devedor não precisa anuir. Quem precisa anuir é a pessoa que ia receber e agora não vai mais, né? Porque ela está cedendo o crédito dela. Então aqui é a mesma coisa. Se alguém quer entrar num processo de execução por alguém, né, em nome de alguém, por exemplo, eu era credora, mas aí eu preciso pagar uma dívida para outra pessoa. Essa pessoa ela quer a substituição dentro do meu processo. O devedor precisa anuir, precisa concordar com isso? Não precisa, tá bom? Então, essa aqui vai estar falso. Então, já é um dos nossos itens, né? Vamos lá, terceiro. A cessão de crédito é negócio jurídico oneroso, onde o novo credor passa a ter o crédito transacionado. Esse novo credor não pode ser sujeito na execução forçada, uma vez que comprou o crédito do credor principal. Aqui, gente, também não vai estar verdadeiro, porque quando a gente viu, quem vai ceder, né, um cessionário, aquela pessoa que entra dentro de uma cessão de crédito, ela pode sim ser sujeita à execução se ele se substituir, né? Então, o terceiro item também vai estar falso. E, vamos lá, quarto, o terceiro, dono de um bem imóvel dado como garantia real ao pagamento do débito, poderá atuar como um devedor na execução forçada. Esse item está verdadeiro, tá tudo certo. E, por último, o fiador é um garantidor, ele assume a responsabilidade do cumprimento da obrigação no caso de não cumprimento pelo devedor principal. A execução forçada não poderá ser promovida contra o fiador constante no título executivo. Se a gente for ver no código, tem uma parte do código que é justamente as pessoas que são possíveis de atuar dentro de um processo de execução. Então, ela pode sim ser promovida contra o fiador. E uma coisa interessante que a gente pode relembrar é que o fiador é uma daquelas pessoas que tanto podem ser parte nesse processo, como também são uma das pessoas que, se ele for fiador de locação, até o bem de família dele vai estar ali possível de ser penhorado. Então, a gente pode também lembrar dessa ocasião olhando para esse item, beleza? Como eles queriam os itens falsos são o segundo. Por que é o segundo? Porque não tem necessariamente que o devedor anuir uma substituição dentro de um processo. O terceiro também vai ser falso, porque o credor pode sim colocar o seu cessionário para ser sua parte em vez dele, então pode haver a substituição para o cessionário, beleza? E o fiador, ele pode sim ser sujeito numa execução que seja contra ele, ele pode entrar como sujeito em nome do devedor, beleza? Esses são os itens que estão falsos. Continuando. Vocês podem me interromper, tá, gente, se eu estiver indo muito rápido. Vamos lá. O Código de Processo Civil distingue aqueles títulos produzidos em juízo daqueles que não são. No artigo 515 são enumerados os judiciais, no 784 os extrajudiciais.
A distinção é relevante para a verificação do procedimento a ser observado. Se o título for judicial, haverá apenas uma fase de cumprimento de sentença e não um processo autônomo. O procedimento será estabelecido no artigo 513 e seguintes. Quando o título for extrajudicial, a execução formará um novo processo e o procedimento será estabelecido no livro 1 da parte especial. Como eu já falei, esses textos aqui é só para a gente perder tempo e aqui só está falando da diferença de os títulos extrajudiciais para os judiciais e como serão seus procedimentos processuais, tá? Então vamos lá. Sobre os títulos executivos, analise os itens e marque a letra correta. Isso aqui é sobre os títulos executivos judiciais e a diferença, né, dos extrajudiciais. Primeiro, quando houver condenação criminal definitiva, será possível a vítima executar diretamente no cível os prejuízos sofridos. Vamos parar por aqui e falar sobre isso. Então, assim, quando tiver uma condenação penal e nessa condenação penal tiver um pagamento, por exemplo, de multa, né, que a gente precisa ver isso no cível, é possível que a vítima, né, já peça para que essa multa seja executada no cível diretamente, tá? Então, é possível sim para a vítima, mesmo num procedimento penal, que automaticamente, quando seja decidido que ela vai receber uma multa, ela execute diretamente no cível, beleza? Isso aqui tá ok. Não há mais como discutir a culpa do agente. O dano da vítima não precisará ser cobrado por processo de conhecimento, pois com a condenação criminal já ficou reconhecido o andebatur, o quanto a pagar. O documento que contém essa condenação é conhecido como título executivo judicial. Então, se um juiz declarou, ou seja, judicialmente, por isso o título executivo judicial, judicialmente foi declarado que essa pessoa tem direito ao pagamento de uma multa, então assim, ela já tem aí dois direitos. Ela tem direito de executar diretamente e ela tem direito de usar essa sentença como título executivo. Beleza? Então, toda aqui essa frase, ela tá correta. Porque aqui, tudo que foi dado pela vítima foi pelo juiz e esse juiz proferiu uma sentença que, como a gente já viu, ela tem força de título executivo. Beleza? Por isso que esse título ele pode ser levado no cível para poder ter o seu direito cumprido, tá? Segundo, a sentença arbitral proferida por um árbitro e com base em lei na arbitragem é título executivo judicial e não necessita de homologação do Poder Judiciário. Como a gente viu também quando a gente estava estudando os títulos, aquilo que é proferido por um árbitro, ele tem força como se fosse um juiz. Então, ele também decidiu aquela ocasião. Então, se houver uma sentença arbitral, essa sentença, assim como a sentença judiciária, ela tem força de título executivo e não precisa ser homologado pelo Poder Judiciário, porque o árbitro, assim como o juiz, teve competência para julgar aquela ação, tá? Então, também está correto. 3. São 3 os requisitos do título executivo: certeza, liquidez e exigibilidade. Esses requisitos estão diretamente ligados à indicação da obrigação a ser cumprida. Sem eles, o devedor não saberá com exatidão o que cumprir e o credor não terá como optar entre as várias espécies de execução. Então, lembrando, para você ter um título que ele tenha força executiva, ele precisa ser certo, líquido e exigível. Se não tiver qualquer uma desses requisitos, qualquer um desses requisitos do título, se não tiver qualquer um deles, eles não puderem ser supridos em outro momento, o devedor não vai ter segurança para poder cobrar, para poder se defender, e o credor também não vai poder cobrar. Então, aqui, sem um título que seja certo, líquido e exigível, tá? A execução desse título não pode ser realizada, porque são requisitos a serem debatidos para poder ter uma expropriação, ou então um cumprimento de sentença, etc. Tá bom? Pronto, era isso que eu tinha para falar nesse item. Ele também tá correto, então, tá? Porque são requisitos diretamente ligados à indicação da obrigação a ser cumprida. Então, não tem como eu cumprir uma obrigação sem um título que seja certo, líquido e exigível, tá bom?
Vamos lembrar só quais são essas três coisas, né? Pra poder a gente revisar mais. O que é um título que é certo? É aquele que você pode cobrar. Você tem certeza que aquilo ali está estabelecido como algo que você pode cobrar. Você tem certeza de que o juiz falou, ó, você, pessoa tal, poderá cobrar de pessoa tal essa obrigação. Então tá te dando a certeza de que você pode cobrar algo. Não é, alguma pessoa pode cobrar de alguma outra pessoa uma obrigação que eu não sei qual é. Não tem certeza nenhuma nessa frase. Então, o juiz precisa dar certeza, ou então, no próprio título extrajudicial, tem que estar dando a certeza de quem é responsável por aquela obrigação e de quem poderá cobrar, beleza? Liquidez. Você também, isso também vale por uma certeza, tá? Liquidez, você precisa ter certeza de qual é o montante, o valor ou a obrigação que você vai estar cobrando naquele título certo. Então não adianta eu ter um título que eu sei que ele pode ser cobrado se eu não sei quanto pode ser cobrado. Eu não sei qual é a obrigação que eu tenho que cumprir, eu não sei qual é o valor que eu tenho que pagar. Então ele tem que ser líquido quanto a isso. A liquidez é justamente falando, você tem um título que ele é certo, você pode cobrar e você pode cobrar exatamente esse valor. Ou então você tem que prestar exatamente esse serviço. Tem que estar líquido o que eu tenho que fazer, tá? E exigibilidade, ele tem que ser exigível. Eu tenho que ter esse poder, tá? De exigir do meu devedor que ele cumpra com essa obrigação, já que ela é certa, ou seja, eu tenho certeza que ela existe. Eu não estou falando de uma coisa que é imaginária ou então impossível, tá? É certa, líquida e eu posso sim exigir. O juiz me deu esse poder, ok? Então, esses são os três requisitos de um título, que tá tudo correto. Quarto item. São títulos executivos extrajudiciais, o contrato de seguro de vida, os contratados garantidos por penhor e alguns títulos que a lei atribui força executiva. Isso aqui é letra de lei completamente. Por isso que eu falei naquele nosso GED sobre os títulos executivos, que não adianta você só passar o olho por aquele artigo. Eu sei que eles são gigantescos, mas vocês precisam saber quais são os títulos executivos que estão lá naqueles artigos, tá? Então, isso aqui também tá certo. São realmente títulos executivos judiciais de seguro de vida e os contratos garantidos por penhor e os títulos que a lei atribua à força executiva. Isso aqui tá correto. E quinto, o acordo celebrado extrajudicialmente pode ser levado à homologação em juízo, independentemente da existência do processo pendente. Se qualquer dos interessados quiser obter um título judicial, bastará levar o acordo a juiz pedindo ao juiz a homologação. Então, o que é isso? É o que está falando que eu não preciso, para ter um título executivo, começar necessariamente um processo. E nesse processo vai ter uma audiência que a gente vai ter um acordo para que esse acordo tenha título executivo. Não precisa. Eu posso extrajudicialmente ter tido um acordo que eu quero que ele seja homologado por um juiz. Eu pego esse meu acordo, levo para o judiciário, o juiz fala, homologo. Nesse momento, mesmo sem ter tido um processo todinho acontecendo, o juiz pode homologar esse acordo e esse acordo vai agora ter força de título executivo, ok? Então, nessa questão aqui, o item é A, porque todas as propositivas nessa questão estão corretas. Essa aqui é até bem legal de vocês estudarem, porque vocês vão ler tudo que tá certo. Então, é uma ótima questão para revisar depois, tá bom? Pronto, aqui já começa a ser uma prova que eu peguei de uma AV2. Vamos lá. Na posse de mandado de penhora, o oficial de justiça se dirige ao endereço residencial do devedor para a realização do ato. Chegando ao local, o devedor atende o oficial, mas não permite sua entrada, fechando as portas da casa a fim de obstar a penhora dos bens. Vamos lá. Nesse caso, segundo o procedimento da penhora dos bens, o oficial de justiça A. Comunicará o fato ao juiz, solicitando-lhe ordem de arrombamento, que poderá ter força policial para facilitar a penhora dos bens. Estudando lá, quando a gente está falando sobre
o início da penhora, né, que o oficial de justiça vai lá para poder falar, intimar o devedor que tem uma penhora e tal, vai falar quais são os bens e tudo mais, o devedor pode, né, impedir essa tentativa de intimação, né? Ele pode, como aqui está falando, não atender o oficial de justiça, não permitir a entrada do oficial de justiça, etc e tal. Quando isso acontecer, tá lá no código, lá no artigo 846, dizendo que o oficial de justiça, ele não conseguiu intimar, mas ele avisa ao judiciário, tá? Avisando ao judiciário, o juiz pode sim proceder a uma ordem de arrombamento. Então, aqui a gente já matou no primeiro item, porque é justamente isso que ele está falando. E comunicando o acontecimento ao juiz, solicita-lhe a ordem de arrombamento que poderá ter força policial para facilitar a penhora dos bens. Então, esse item aqui está correto, ele realmente pode fazer isso. Mas vamos continuar. Prosseguirá no cumprimento do mandado, arrombando as portas, móveis e gavetas, onde presumir que se achem os bens, não sendo necessária a ordem judicial expressa em arrombamento. O oficial de justiça não pode arrombar nada. O oficial de justiça só pode atuar com força de mandado. E quem terá essa ordem para o mandado para arrombamento é a polícia. É força policial, não é força do oficial de justiça. Por isso que esse item está errado. Beleza? Mesmo sem autorização judicial prévia, o item C. Mesmo sem autorização judicial prévia, o intuito de evitar a inefetividade da penhora prosseguirá no cumprimento do mandado, arrombando portas, móveis e gavetas, onde presumir que se acham os bens submetendo a validação judicial posterior. Mesmo que ele faça isso e depois o juiz fale que pode haver o arrombamento, ele já fez um ato ilícito, né? Porque ele já arrombou a casa sem poder e, continuando também, não seria ele que faria isso, seria uma força policial, não seria o oficial de justiça que entraria lá para poder arrombar tudo e pegar os bens e etc. e penhorar tudo, tá? D. Prosseguirá no cumprimento do mandado, arrestando tantos bens quantos bastem para garantir a execução, desde que possíveis de serem visualizados e identificados sem entrar na casa. Então, assim, não tem como ele arrestar se ele foi impedido de entrar na casa da pessoa, né? Então, para arrestar os bens, para poder lavrar o termo de arresto, ele precisa visualizar os bens, né? E ele precisa também avisar o devedor que esses bens depois, já que ele não encontrou, né? Porque quando ele arresta é porque ele não encontrou o devedor, aqui já nem poderia ser, porque ele encontrou o devedor, ele só não conseguiu entrar na casa. Se ele não encontrar o devedor e ele for arrestar, ele precisa visualizar esses bens, até para poder iniciar o processo de avaliação, né? Para que ele veja o bem, veja se esse bem precisa mesmo ser penhorado, precisa ser arrestado para cumprir a obrigação. Então, ele não vai fazer um arresto se ele não conseguir entrar, tá? Nem que ele fique olhando pela janela, eu vi que ele tem joia, ele não sei o quê. Não, isso aqui não faz sentido, não é isso. Então, a resposta aqui é o item A. E aí vocês iam explicar com base no artigo 846, que fala assim: se o executado fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora dos bens, o oficial de justiça comunicará o fato ao juiz, solicitando-lhe ordem de arrombamento, que vai ser feito por uma força policial. Beleza? Bem tranquila essa daqui. Vamos lá. Artigo 825 do CPC explica que a expropriação consiste em adjudicação, alienação, apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimento e de outros bens. Tratando-se de expropriação, analise os itens como verdadeiros ou falsos e marque o item com a ordem correta. Vamos lá. Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço. Mas se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará dentro de 3 dias a diferença, sob pena de tornar sem efeito a arrematação e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão à custa do exequente. Isso a gente viu hoje, né? Isso está correto. O que é isso aqui? Se o próprio credor quiser arrematar no leilão judicial e ele for o único, ele não precisa exibir o preço de que ele comprou aquele bem. Mas, se ele visualizou que o que ele recebeu teve um preço excessivo ao que ele deveria receber numa execução, ele vai devolver
o valor ao devedor, beleza? Em 3 dias. Se ele não fizer em 3 dias, vai ser novo leilão e esse leilão vai ser realizado às custas do credor, do exequente, tá? Sendo os bens do devedor penhorado, alguns familiares dele, devedor, não podem adjudicar os referidos bens. Como a gente viu, o cônjuge, né, o descendente, o ascendente e até o outro credor que tenha também penhorado aquele bem, eles vão poder sim ter os mesmos poderes de adjudicar, né, desde que paguem a execução, tá? Então, esse aqui vai ser falso porque eles podem adjudicar sim os bens. Conforme previsão expressa legal, é prioritária a realização de leilão eletrônico, sendo dispensável o edital de convocação. Começou certo, né? É prioritária mesmo a realização do leilão eletrônico. Priva-se por isso. Realmente, primeiro você vai tentar o leilão eletrônico, depois você tenta o presencial, mas não pode deixar de publicar o edital. O edital é a primeira coisa que precisa ser realizada e quando a gente viu, precisa ser publicado até 5 dias antes, né? Porque é aqui que vai saber o que é que vai ser leiloado, quem pode leiloar, quem pode arrematar, etc. Precisa sim ter o edital. A alienação por iniciativa particular de um bem penhorado é feita pelo credor ou corretor habilitado, tendo o juiz da execução intervenção na modalidade de expropriação. Aqui tá ok, né? Porque realmente a alienação por iniciativa particular é feita pelo credor ou corretor habilitado, eles podem ter esses poderes, mas o juiz precisa intervir na forma de expropriar. O juiz precisa estar lá sabendo o que é que vai acontecer para poder ser permitido esse credor expropriar esses bens. E finalizando, o sócio do devedor poderá adjudicar as cotas da empresa do devedor que forem penhoradas. Então, se for penhorada as cotas de uma empresa, pode ser que o sócio desse devedor queira comprar essas cotas, tá? Então, ele pode pedir a adjudicação dessas cotas pagando o preço delas no momento da adjudicação, beleza? É isto. Então, a ordem correta é verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Ui. Pronto. Quarta. Francisco é produtor rural e fez contrato de empréstimo com o Banco Estrela para adquirir tratores a fim de otimizar suas atividades agrícolas. Os veículos adquiridos servem de garantia do negócio jurídico. No ano da aquisição dos tratores, Francisco teve um grande prejuízo na sua fazenda em virtude das péssimas condições climáticas, que não favoreceu a plantação da colheita, o que impossibilitou de honrar com os pagamentos do financiamento. O banco ajuizou o processo de execução contra Francisco e requereu a penhora dos tratores. Vamos lá. Item A. Os tratores não poderão sofrer penhora porque são instrumentos de trabalho do devedor. Sem pensar 2 vezes, vocês marcariam esse item. Mas a gente tem que ter cuidado, porque até os parágrafos excessivos, que são exceções ao caso, eles precisam ser respeitados. Quando a gente volta na questão, a gente fala assim, os veículos adquiridos serviram de garantia do negócio jurídico. Então, aqui ele já está falando que nesse bem, tá ali, dentro dele já está descrito, eu não sou mais apenas um instrumento de trabalho, eu sou um instrumento de trabalho, mas eu sou uma garantia de um negócio jurídico. Eu posso ser colocado como bem garantia, tá? Então, não vai ser esse item, beleza? Porque ele não tem mais a proteção da empenhorabilidade, porque ele já foi colocado em garantia, beleza? Item B. Para que aconteça a penhora dos tratores, impõe-se obrigatoriamente o esgotamento da pesquisa patrimonial de outros bens de Francisco. Também não precisa disso, porque como eu já coloquei um bem em garantia, ele tem prioridade para pagamento desse crédito, porque já foi falado dentro do negócio jurídico, de forma extrajudicial, assim, se eu não conseguir pagar, esse trator está aqui como garantia para o cumprimento da minha obrigação. Ou seja, eu não vou precisar chegar a uma penhora para isso,
Por quê? Se chegasse numa penhora, o que é que a gente vê lá nos artigos sobre sobre a ordem, né? Sobre a ordem dos bens a serem penhorados. Que o primeiro bem a ser penhorado é o dinheiro, né? Então seria essa busca pelo dinheiro. Só que aqui a gente ainda está no âmbito extrajudicial, visto que extrajudicialmente nesse negócio jurídico já tinha uma garantia para o cumprimento dele. Não teve o descumprimento de uma obrigação para que houvesse a precisão de uma penhora. Então, para garantir esse negócio jurídico, ele pode entregar esse trator porque ele já está como garantia, tá? C. Os tratores poderão ser penhorados por terem sido dados em garantia ao contrato, uma vez que essa condição excepciona a impenhorabilidade. Justamente sobre isso que a gente falou, né? A impenhorabilidade dos bens móveis úteis ao exercício da profissão não abrange os equipamentos agrícolas. Abrange sim, né? Se a gente vê lá que a impenhorabilidade vai sobre os bens do trabalho, né? Que servem para o trabalho da pessoa, lá também estão os bens móveis dos equipamentos agrícolas. Então, a explicação dessa questão está lá no artigo 835, parágrafo 3º. Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia. E se a coisa pertencer a terceiro garantidor, esse também será intimado da penhora. Então, assim, foi uma execução que iniciou por causa de um crédito que já tinha uma garantia extrajudicialmente. Então, essa execução iniciou já tendo um bem em garantia para ser dado ao devedor. Então, primeiramente, antes de qualquer coisa, a penhora recai sobre o bem dado em garantia, ok? Vamos lá. Rebeca e Vivian firmaram um contrato de empréstimo, tendo sido assinado por elas duas e duas testemunhas. Diante do contrato inadimplido, Rebeca ajuizou a execução por quantia certa em face de Vivian, pelo valor atualizado na data base de 1º de agosto de 2023 de R$80 mil. Vivian foi citada e não realizou o pagamento no prazo legal. Tampouco apresentou embargos, limitando-se a indicar a penhora um carro de sua titularidade. Vivian informou que o referido carro valeria R$100 mil. Rebeca resolveu consultar a tabela FIPE e verificou que o valor estaria de acordo com o valor de mercado, de modo que pretende dar seguimento aos atos de leilão e recebimento do crédito. Diante da situação, assinar a afirmativa correta. Enfim. Primeira coisa que a gente tem que ver aqui. Esse título, ele era judicial ou extrajudicial? Se ele fala que foi um empréstimo, um contrato de empréstimo, que foi assinado por elas, ou seja, credora e devedora, e duas testemunhas, esse título aqui ele já tem força de título executivo extrajudicial, né? Isso aqui está lá no artigo sobre os títulos executivos extrajudiciais. Então, a gente já sabe disso. Ok. Mas aqui foi ajuizada uma ação por quantia certa. Beleza, já é outra coisa. Foi iniciada uma ação de execução por quantia certa com base em título executivo extrajudicial. Teve o inadimplemento da obrigação porque Vivian não pagou o valor, né? E realmente ela também nem se defendeu. Vocês ainda não viram embargos, mas é sobre isso que está falando. Que ela não apresentou embargo, então ela não se defendeu sobre esse caso. Ou seja, já foi direto para a penhora. E ela penhorou o carro dela, tá? Ela, de boa fé, falou que esse carro ela estava indicando a penhora porque valeria R$100 mil. A Rebeca, né, que ela era credora, ela sem precisar de um oficial de justiça, de um avaliador, etc., ela por conta própria, ela foi consultar a tabela FIPE. E realmente ela falou que o valor que a devedora falou estava correto, era realmente esse mais ou menos o valor do mercado. E ela, ela aceita a penhora daquele bem para satisfazer o crédito. Foi isso que a gente viu sem nem ler os itens. Beleza? Então vamos lá. Item A. A credora deverá requerer ao juízo que este faça inspeção judicial do carro, de modo a confirmar o seu valor. Isso aqui a gente não vai fazer porque não necessariamente quando você coloca um bem a ser penhorado, precisa que alguém vá lá, avalie aquele bem, porque ele é de difícil avaliação e tudo mais.
Não. Se é de conhecimento da própria credora, o conhecimento comum, quanto que vale aquele bem, não precisa essa inspeção judicial no carro, tá? Por se tratar de bem imóvel, não é necessária a avaliação do bem por oficial de justiça ou por perito especializado, pois o encargo de demonstrar e dizer o preço do bem nos autos do processo é de quem o nomeou. Isso é verdade, isso está no artigo do Código, tá? Se tratar de um bem móvel, tá? Não precisa de uma avaliação tão monstruosa, porque essa avaliação deve ser feita por aquela pessoa que nomeou, que foi feito pela Vivian, né? A Vivian já falou que o carro valeria 100 mil reais e consultando por fora, realmente confirmou esse valor. Então, não precisa ter essa avaliação pelo oficial de justiça ou por perito especializado, porque quem tinha esse encargo, né, já que era a pessoa que nomeou esse bem, já o fez. Beleza? Isso aqui tá correto. C. Deverá ser requerida ao juiz a avaliação do automóvel por especialista na área. Sem isso, o leilão não poderá prosseguir. Não precisa, porque não é uma coisa absurda de ser avaliada. Facilmente consegue-se visualizar qual é o valor daquele bem. Não precisa de um especialista para isso. E D. Não poderá ocorrer o prosseguimento da execução para os atos de leilão judicial, tendo em vista que o bem ainda não foi avaliado por oficial de justiça competente. É o oficial de justiça que primeiramente vai fazer a avaliação, mas ele não é obrigatório, tá? Porque é um bem imóvel, de fácil avaliação e que a própria pessoa que nomeou já podia ter encontrado o valor dele. Então, não é necessário que para acontecer o prosseguimento da execução, um oficial de justiça tenha que atuar ali, tá? Tá escrito lá no 871. Não se procederá à avaliação quando, inciso 4º, se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisa realizada por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados por meio de comunicação, caso caberá a quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação de mercado. Então foi isso que aconteceu. Quem nomeou já falou, ele vale 100 mil reais. E em consulta básica pela tabela FIPE, né, que é um órgão oficial, foi conhecido que ele realmente era o valor do bem. Então, pode realmente ser realizado sem precisar de algum especialista ou do oficial de justiça. Essa aqui é a questão aberta da prova, tá? Isso aqui cai em toda a prova. Só isso mesmo que eu falo. Suzane ingressa em juízo com execução de pagar a quantia certa com base em título executivo extrajudicial contra Luana, devedora solvente, no valor de 500 mil reais. A credora desconhece bens da devedora que possam ser levados à penhora. A devedora é devidamente citada para pagar, deixa extrapolar o prazo para o pagamento e não efetua o mesmo. Os seguintes bens da devedora são penhorados em ato contínuo avaliados em 30 mil em aplicação financeira, um automóvel Toyota Hilux, ano 2019, que vale 100 mil reais, que usa para trabalhar, uma bela casa de lazer localizada na Praia do Cumbuco, que vale 290 mil, joias de valor sentimental familiar, que valem 20 mil, um montante de 10 mil reais depositado em caderneta de poupança e 10% de cotas da empresa Doce Brigadeiro, onde Luana é sócia, totalizando 500 mil reais. Diante da situação, responda os itens escrevendo com suas palavras, com respostas autênticas. A. Todos os bens em questão poderiam ter sofrido penhora? Quais bens não poderiam ter sido penhorados? Por quê? A gente vai analisar todos os bens que foram indicados a penhora e a gente vai ver quais estão localizados nos incisos dos bens impenhoráveis, né? E a gente vai falar aqui que não são todos os bens que poderiam ter sofrido penhora. A gente vai falar o porquê, porque existem bens que são impenhoráveis, tararará, e vão falar que os que não poderiam ter sofrido penhora é o automóvel, né? Já que ele usa para trabalho, se ele não utilizasse para trabalho, poderia ter sido penhorado, porque um automóvel pode ser penhorado, mas ele usa para trabalho. E o montante depositado em caderneta de poupança. Por quê?
porque o depositado em caderneta de poupança não pode ultrapassar 40 salários mínimos. Aqui foram R$ 10.000 em caderneta de poupança, então não podem ser penhorados. Artigo 833 vai dizer: os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado são impenhoráveis, tá? Porque o 833 são artigos dos bens impenhoráveis. E a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Então, a gente localiza os bens impenhoráveis e responde a questão de forma justificada, tá bom? B. É possível que Suzane, credora, possa alienar por sua própria iniciativa as joias? De que forma isso pode acontecer? Aqui ele está falando de alienação por iniciativa particular. Então, será que um bem que não é impenhorável pode ser alienado por iniciativa particular? Ele pode, que está escrito lá no 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. Então, se ela é credora e ela não quis adjudicar essas joias, então ela pode, por sua própria iniciativa, requerer a sua alienação. Isso não é proibido, tá? De que forma isso pode acontecer? Aí vocês iam explicar como é que funciona a alienação, né? Vocês iam explicar que não tendo sido acontecida a adjudicação, sendo, como é que eu posso dizer, explicado, né? Tipo, foi explicado para um juiz como ela poderia alienar esses bens, ela, por sua própria iniciativa, sabendo do preço de avaliação, decidiu alienar por sua própria conta. É isso, vocês iam explicar melhor como é que funciona essa coisa do juiz, por que o juiz deixa, como que ele deixa, e aí vocês explicariam também que pela iniciativa dela, com base nesse artigo, ela pode sim, por sua própria conta, alienar o bem, sem precisar de uma alienação judicial. A casa de lazer na Praia do Cumbuco foi alienada em asta pública por preço vil e arrematada por Antônio. Nesse sentido, explique o que é preço vil e de que forma essa arrematação poderá ser invalidada. Aqui, gente, vocês iam explicar justamente aquilo que a gente falou hoje, que o preço vil é aquele que não pode ser arrematado num leilão judicial, que ofereça um preço inferior ao que o juiz falou, que seria o preço mínimo, ou, se não tiver tido essa avaliação pelo juiz, aquele valor que não seja menor do que 50% da avaliação. Vocês responderiam com base no 891. Não será aceito o lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e não tendo sido fixado o preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação. Bem tranquilo, né? Essas questões abertas. E aqui a gente finaliza, tá? A nossa prova. Normalmente, realmente, a questão aberta é a última questão da prova. Então, ela é baseada mais ou menos assim, tá? São mais ou menos, as questões são mais ou menos 7 a 8 questões. E, necessariamente, vai ter uma questão aberta com itens, assim, para vocês explicarem, tá? Alguma dúvida, pessoal? Oi. Eita, Silvânia, infelizmente não, porque o horário do meu GED é justamente o horário que eu tenho no sábado, porque eu tenho curso de inglês de 8 até as 10h40. Então eu já chego aqui bem corrida, porque eu tenho 20 minutos para chegar e abrir o GED para vocês. Então, infelizmente, não tem como, tá? Desculpa. Como a professora deixou vocês usarem o código na AV1, vocês explicam com base nos artigos. Mas, obviamente, não é só colocar o artigo lá e tá tudo certo, tá? Mas a partir da AV2 e, obviamente, na AV3, vocês não vão poder usar o código.
Então, todas as respostas de vocês vão ter que ser pelas palavras de vocês, pelo conhecimento de vocês. Nessa prova aqui, como ela escreveu assim, escrevendo com suas palavras. Nessa questão, foi uma prova que a gente não pôde usar o código, então a gente não podia falar dos artigos, mas eu mencionei aqui para vocês saberem onde procurar, tá? Então, se pode usar o código, tem necessariamente que colocar o artigo na questão. Tá bom? Por nada. Gente, se ninguém mais tiver dúvida, podem botar a presença de vocês, tá bom? Muito obrigada pela presença de todo mundo. Espero que vocês façam uma ótima prova. Eu vou já disponibilizar essas questões no Drive, tá?